Na aula passada, falamos sobre a diferença entre as grandezas escalares e vetoriais. Continuando as aulas sobre vetores, nessa aula vamos falar sobre soma de vetores. Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Matheus Finco, sou professor de Física e agora vamos falar sobre Física. Os vetores, eles também podem ser somados. No caso, nós teremos um vetor resultante. Existem diversas maneiras de se fazer uma soma de vetores. Vale lembrar que a soma de vetores é diferente de uma soma algébrica, mesmo que o resultado possa vir a ser igual. Existem diversas maneiras de se somar os vetores, e eu preparei exemplos para cada uma delas. Então já peguem o seu rascunho, o seu lápis e vamos para o conteúdo. Soma de vetores para o mesmo sentido. Vimos na aula passada a diferença entre as grandezas escalares e vetoriais, onde ficou bem claro que as grandezas vetoriais necessitam de um sentido e uma direção. Então, como vocês podem observar aqui, saindo deste ponto, nós temos duas grandezas vetoriais, que eu representei na forma de Newton, que é a representação da força. Quando uma representação aparece dessa forma, onde os sentidos e as direções estão para o mesmo lugar, saindo de um mesmo ponto, nós podemos resolver isso através de uma simples soma algébrica. Como nesse caso exemplificado aqui, nós vamos apenas pegar essa força e vamos somá-las, o que irá resultar em 7 newtons mais 5 newtons, que será igual a 12 newtons. Soma de vetores para sentidos opostos. Semelhante à soma de vetores para sentidos iguais, nós temos a soma de vetores para sentidos opostos. Como vocês podem observar aqui, neste bloco, neste ponto, existem duas forças que estão apontando para sentidos opostos. Essa força com 7 newtons e esta força com 5 newtons. Esse caso é muito parecido com o típico cabo de guerra. E como no cabo de guerra, aquele lado que possuir uma intensidade, uma força ou uma unidade de medida maior será para aquele lado que irá pender. Como neste caso, nós adotaremos primeiro a força que possui o maior número, que é o 7, iremos colocar 7 newtons menos o lado oposto, que está fazendo a força contrária. No caso, os 5 newtons, que irá se resultar em 2 newtons. Método geométrico. Numa tarde ensolarada, você e Joãozinho resolvem irem até a sorveteria. Como o Joãozinho mora no meio do trajeto entre você e a sorveteria, então você sai da sua casa e percorre o caminho até a casa de Joãozinho, passando por 3 quilômetros. Quando você se junta a Joãozinho, vocês percorrem mais 4 quilômetros até a sorveteria. Perceba que a distância que você percorreu foi de 3 mais 4, 7 quilômetros. Mas no caso, essa foi a distância. Aqui, como estamos falando sobre soma de vetores, nós temos que analisar outro ponto. Na soma de vetores, neste caso, nós estamos falando sobre o deslocamento feito por você até a sorveteria. No caso, o deslocamento realizado é o ponto da origem até o destino. Ou seja, o vetor resultante, neste caso, vai de você até a sorveteria. E como é de você até a sorveteria, nós temos um sentido e uma direção. Para a resolução agora, ficou bem simples através do método geométrico. Por quê? Porque você pode observar que aqui, onde mora o Joãozinho, formou um ângulo de 90 graus entre você e a sorveteria. Como vetor resultante, podemos observar que isso virou um triângulo retângulo. Então, como sabemos a distância entre você e Joãozinho e de Joãozinho até a sorveteria, e queremos saber o vetor resultante, que é de você até a sorveteria, basta utilizarmos o teorema de Pitágoras. Como é que vai ficar então esta resolução? O nosso vetor resultante ao quadrado é igual a
a distância entre você e o Joãozinho ao quadrado, mais a distância do Joãozinho e a sorveteria ao quadrado. Então, o vetor resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. O vetor resultante, então, é igual a 9 mais 16, 25. O quadrado passa para o outro lado como uma raiz quadrada. Então, o nosso vetor resultante é raiz quadrada de 25, 5. Então, 5 quilômetros é o nosso vetor resultante. Professor, e se não formar um ângulo de 90 graus? Calma aí, vamos explicar também. Primeiramente, vamos traçar o nosso vetor resultante com seu sentido e a sua direção, do ponto de origem até o ponto de destino. Nosso vetor resultante. Vamos chamar esse vetor de A. E vamos chamar este vetor de B. Esse ângulo vamos chamar de alfa. Então, utilizaremos para esse caso a lei dos cossenos. Então, nosso vetor ao quadrado vai ser igual a o nosso A ao quadrado mais o nosso B ao quadrado menos 2 vezes o nosso A vezes o nosso B vezes o cosseno de alfa. O cosseno vai ser o oposto do nosso vetor resultante. Então, o nosso vetor resultante ao quadrado, ele é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 4 ao quadrado, 16, menos 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40, menos 40, vezes meio. Então, o nosso vetor resultante ao quadrado irá ser igual a 25 mais 16, 41, menos 40 vezes meio, 20. Então, o nosso vetor resultante é igual à raiz quadrada de 21. Método poligonal. Aqui podemos observar 3 forças. A F1, que está na diagonal. Nós temos uma F2 apontada para a direita e uma F3 apontando para baixo. Nós podemos pegar essas 3 forças através do seu sentido e direção e juntá-las, formando uma figura geométrica. Vamos desenhar novamente a F1 aqui, ó, na diagonal. F1. Em seguida, do ponto que encerra a F1, vamos traçar a F2 para a direita. F2. E por fim, no ponto onde se encerra a F2, nós vamos traçar a nossa F3. F3. Do ponto inicial até o ponto final, nós temos a nossa força resultante. Força resultante. Método paralelogramo. Nós podemos observar 2 vetores, o F1 e o F2, cada um apontado para uma direção. Entre esses 2 vetores, nós vamos ter um vetor resultante. Então, nós vamos traçar o nosso vetor resultante. Tem o seu sentido e a sua direção. Agora, nós vamos fazer uma reta paralela a F1 em cima, dessa maneira. E vamos pegar, já temos a nossa força resultante. Agora vamos pegar a nossa F2 e vamos traçar ela paralelamente para o outro lado, dessa maneira. Observem que formamos uma figura geométrica, onde temos o nosso F1, temos o nosso F2. O F2 pode ser posicionado aqui. Assim, com F1, F2 e a nossa força resultante, nós formamos uma figura que podemos achar o seu valor através da lei dos cossenos. Como vimos os métodos para realizar a soma de vetores,
Vamos agora então fazer um exercício exemplo para fixar o conteúdo. Nós possuímos 4 vetores em sentidos opostos entre si. Então nós vamos precisar simplificar para poder resolver e encontrar o vetor resultante. Vamos lembrar dos vetores em sentidos opostos. Vamos pegar o 7 e o 4, que estão em sentidos opostos. Então fica o de maior intensidade 7 menos o de menor 4 e fica igual a 3. Nesse eixo, vamos pegar lá o 8 e o 3. Então fica 8 menos 3 igual a 5. Podemos traçar uma linha com valor de 3, que é para vertical. E para horizontal, temos uma força maior para o lado do 8, onde resultou em 5. Então vamos traçar uma linha na horizontal com o valor de 5. Em seguida a gente traça o nosso vetor resultante com o seu sentido e a sua direção. Com os métodos que vimos, podemos traçar as nossas retas paralelas, com 3 ali do outro lado e com 5 em cima. Então aqui vai ficar no valor de 3. Isso formou um triângulo retângulo, onde temos a nossa força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Nossa força resultante é igual a 3 ao quadrado, 9 mais 5 ao quadrado, 25. Então a nossa força resultante é igual a raiz de 34. E assim encerramos mais uma aula. Espero que possa ter ajudado a todos. Se você gostou, já solta a gravidade em cima desse like, se inscrevam no canal, compartilhe com os amigos, acione o sininho das notificações, assim ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Na próxima aula iremos falar sobre decomposição de vetores. Se você tiver aquele amigo que estiver precisando de uma ajuda com física, traga ele para o nosso canal. Meu nome é Matheus Finco e vamos falar sobre física.